Bom dia, estamos então iniciando hoje a nossa quarta meditação no livro de Apocalipse. E hoje então chegamos à carta à igreja em Esmirna. Nós precisamos manter em mente alguns elementos que sempre serão lembrados para não perdermos então a sintonia e a compreensão do caminho do rumo que nós estamos seguindo, ok? Então, para isso, primeiro precisamos lembrar a linguagem usada em Apocalipse. Lá no capítulo 1, versículo 1, João então nos explica que o anjo, ou seja, é uma linguagem através de símbolos e cada símbolo com um significado específico. Então, cada dragão, cada chifre, a cada número, ele vai ter então um significado próprio dentro do livro de Apocalipse que precisa ser compreendido para que o livro faça sentido e não haja prejuízo então da mensagem a ser entendida e também colocada em prática, ok? Então, dito isso, nós lembramos a segunda chave para entender Apocalipse. Depois de entender a linguagem, que é por símbolos, é uma notificação, nós entendemos que Apocalipse também trata da mensagem de Jesus Cristo como sendo o soberano dos reis da terra. Então é a soberania de Cristo. É então essa grande monarquia divina do Senhor Jesus, que olha com bons olhos, com amor, com misericórdia e graça para o seu povo, e ao mesmo tempo que derrama ira contra os seus inimigos, e que domina sobre a história da humanidade, que domina e reina sobre todo o mundo. Então, essa é a mensagem do livro de Apocalipse, que começa no início, capítulo 1, versículo 1, e se estende então até o capítulo 22. E a terceira chave que nós aprendemos ainda no capítulo 1, dentro do que significa Apocalipse, para entendermos Apocalipse, é a própria estrutura do livro. O livro, então, de acordo com o versículo 19, está dividido em 3 partes. Ele diz a João: escreve as coisas que viste, passado, as que presente e as que hão de acontecer depois destas, futuro. Então, o livro de Apocalipse deve ser compreendido dentro dessa estrutura. Aquilo que é do passado, capítulo 1, a visão, então, preliminar do Senhor Jesus Cristo. A mensagem para as igrejas, capítulos 2 e 3. E aquilo que vai acontecer depois do período da igreja, os futuros, capítulos de 4 a 22. Então, essa é a. E nós estamos aqui na parte que diz respeito ao presente, a mensagem para as igrejas, especificamente 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos lembrar primeiro o número 7, que significa totalidade em Apocalipse. Então, a ideia de plenitude, essas igrejas elas estão representando todas as igrejas. Então, essa mensagem é dirigida para todas as igrejas nesse período que antecede o arrebatamento, nesse período que antecede então o encontro com Cristo, nesse período que antecede a grande tribulação. Foram escolhidas numa região da Ásia Menor. Então elas formam um círculo, como nós olharmos então para um mini globo. Ele então começa ali com Éfeso, aí vai subindo por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então é um círculo que é feito das igrejas. As igrejas 7, que já representa a totalidade, e um círculo então mostrando essa totalidade de um modo mais claro. E cada uma dessas igrejas então, ela tem uma mensagem própria, e essa mensagem é dividida também em 7 partes. A missão, a responsabilidade que é dada para alguém de entregar essa carta para a igreja, de ler essa carta na igreja, de fazer com que a mensagem seja comunicada. Depois nós temos a apresentação do Senhor Jesus. Ele então pega um elemento dele para que a considere, e normalmente esse elemento está ligado à situação vivenciada pela igreja naquele momento, para que ela considere isso.
Então ele tece um elogio para a igreja, ele destaca da igreja uma boa qualidade da igreja, algo que a igreja tem feito que é louvável. Depois, então, ele tece uma crítica, ele apresenta um problema da igreja, ele apresenta algo na igreja que não está correto, que não está caminhando bem. Depois, ele corrige esse problema, ele mostra qual é o caminho, qual o meio para a igreja consertar esse problema pelo qual ela foi criticada. E ele faz uma exortação, seja uma palavra de ânimo, seja uma palavra de alerta, mas ele então dá uma exortação, dá um encorajamento para a igreja não desanimar, nem se acomodar, e conclui então com uma promessa. Então esses são 7 elementos, esse é um número bem presente em Apocalipse, 7 elementos então presentes dentro de cada carta. E hoje nós estamos aqui diante da carta a Esmirna. Lembrando que Esmirna, interessante, era uma cidade rival de Éfeso. Então, pertinho de Éfeso, mas uma rivalidade muito grande. Talvez você conheça isso na sua região, na sua cidade, se tem outra cidade perto. Então, às vezes tem alguma rivalidade, tem rivalidade entre a cidade, sempre os integrantes daquela cidade querendo mostrar que aquela cidade é melhor do que a vizinha, melhor do que a outra. Encontramos isso em grandes metrópoles, encontramos isso em vários lugares que há então aquela concorrência, e essa concorrência, principalmente comercial, ela era muito demonstrada, muito vivenciada então na igreja em Esmirna e em Éfeso. Não na igreja propriamente dito, mas na cidade em si, o que acabava também impactando de um modo ou de outro a própria igreja. Então vamos à leitura. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse 8, 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então nós temos aí uma mensagem bem clara para uma igreja com aqueles 7 elementos que nós vimos. O primeiro deles é a comissão, que é então dada para a igreja. A igreja então ela é comissionada por alguém. E logo no versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna. Então essa comissão ela é dada para o anjo daquela igreja de Esmirna. Lembrando que essa palavra que foi traduzida por anjo é a palavra grega angelos, que significa mensageiro, aquele que anuncia a mensagem, aquele que leva a mensagem, aquele que prega a mensagem. E lembrando que no contexto da igreja, trata-se então do pastor ou do líder da igreja, que está encarregado por pregar, está encarregado então por anunciar a palavra de Deus naquela igreja. É a esta pessoa, é a este líder, é a esta que está sendo dada esta comissão, de estar apresentando, de estar anunciando a palavra do Senhor tal qual ela é, tal qual ela se manifesta, para que a igreja possa conhecer, para que a igreja possa estar ciente do que deve continuar fazendo e que a igreja saiba também o que não está de acordo com a aprovação do Senhor e possa então assim ser corrigido a tempo. Quando nós vemos essa comissão aqui, ela é dada para o anjo da igreja. E essa palavra igreja, nós já aprendemos isso desde o capítulo 1, fala de uma assembleia, fala de uma instituição com uma autonomia, onde os seus integrantes, onde os seus membros, eles têm igual direito de tomar decisões, de participar então
em decisões públicas. Então não trata de um grupo em que uma cúpula toma decisões por todos. Não se trata então de uma hierarquia ou de uma igreja subordinada a outra igreja, ou a outra instituição, ou a uma denominação, ou a uma convenção, ou a uma, etc. Não. Cada assembleia, ela é independente. Cada assembleia, ela tem, então, o seu direito de tomar decisões, de regulamentar algumas coisas, de exprimir a sua própria vontade, etc, etc. Então, esta é a essência da igreja. Isso implica em grande responsabilidade, uma vez que a igreja, então, ela assume uma autonomia de tomar decisões para agradar o seu Senhor. A responsabilidade que recai sobre a igreja dentro dessas decisões que ela toma é, sem dúvidas, uma responsabilidade muito grande, gigantesca, que a igreja assume. E aqui nós temos a igreja em Esmirna, que ficava aproximadamente 55 quilômetros, então, de Éfeso. Era uma cidade também portuária, ficava bem na pontinha lá do Golfo, lá da península, e por conta disso, então, ela também tinha uma concorrência comercial muito grande com Éfeso. Afinal, também tinha um porto muito bom, um porto muito estratégico ali para a chegada de mercadorias na Ásia e também para a saída de mercadorias da Ásia, rumo à Europa, rumo à África, etc. Então, quando nós percebemos essa estrutura lá da cidade, nós já descobrimos então que há uma competitividade enorme entre essas duas cidades naquela época. A cidade de Esmirna, ela era conhecida como a beleza da Ásia. Então, era uma cidade muito caprichosa, uma cidade que se destacava ali pela sua ornamentação, pelos seus requintes. E isso dava então para aquela cidade um gostinho diferente das demais cidades da Ásia. Interessante uma informação que hoje, dessas 7 cidades mencionadas aqui em Apocalipse, a única cidade que continua próspera, que ainda hoje está cada vez mais prosperando e se desenvolvendo, é Esmirna. Então é a cidade que ainda hoje continua produzindo, continua tendo uma boa qualidade de vida naquela região ali da Ásia Menor, atualmente no território da Turquia. Ok? Mas é interessante também a gente conhecer um pouco da cultura de Esmirna, que lá era um povo muito idólatra, muito religioso, e isso tudo muito ligado ao Império Romano. Em 195 a.C., por exemplo, lá já foi feito um templo em homenagem à deusa Roma. Então já tinha um culto sendo feito ali, já tinha uma adoração então nesse sentido. Quando foi no ano, já no ano 26 a.C., houve uma espécie de concorrência ali entre as cidades daquela região ali da Ásia para ser feito um templo em homenagem ao imperador Tibério, onde seria então adorado o imperador, onde seria cultuado o imperador. E várias cidades entraram nessa disputa, mas apenas Esmirna conseguiu ganhar a disputa. Apenas Esmirna teve o direito de ter em seu território a construção de um templo para o imperador romano Tibério César. Interessante. Então, observe como a religiosidade, enquanto que lá em Éfeso era voltado para a deusa Diana ou Artemis, aqui já é Roma e diretamente agora, no período da carta, um templo voltado para o culto ao imperador romano. Então imagine como o cristianismo ele é recebido num lugar como esse. E também uma cidade composta por uma colônia forte de judeus hostis ao cristianismo. Então aqueles judeus bem rudes, que não aceitavam nem sequer ouvir falar de Cristo. Para eles aquilo era uma aberração, era um absurdo. Então imagine como o cristianismo então chega numa cidade dessa, em que de um lado há um culto ao imperador, um zelo para dizer que Deus é César e que quem merece ser adorado é César, ele que é o grande rei. Do outro lado, os judeus, então, que não aceitam falar de Jesus Cristo, que isso para eles é blasfêmia, dizer que Jesus Cristo é Deus. Interessante essa palavra, lembre disso. E então, no meio desses dois aí, nós temos os cristãos. Nós temos os discípulos de Cristo,
Imagine o que eles vão enfrentar aqui. Quando essa igreja foi fundada, ou em que circunstâncias? Provavelmente, a igreja em Esmirna, ela tenha sido fundada quando Paulo estava em Éfeso. Vamos só lembrar, Atos capítulo 19, versículo 10. Nós devem lembrar aqui o que está acontecendo. Paulo, ele resolve passar um tempo ali na cidade de Éfeso, interessante, na concorrente, né? Mas pertinho lá de Esmirna. E ele passa um bom tempo em Éfeso, um bom tempo pregando a palavra do Senhor. Ele então resolve ficar ali, ele aluga uma escola e fica naquela escola ali durante um bom tempo, durante um tempo considerável. E aí, quando ele se estabelece, quando ele se organiza ali e prega, o texto de Atos, capítulo 19, versículo 10, diz que isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, provavelmente, enquanto Paulo estava ali, em Éfeso, pessoas de Esmirna ouviram a palavra de Cristo, se converteram. E a igreja, então, de Esmirna deve ter se iniciado dessa forma. Pode ser, nós não temos evidências históricas, não temos nomes e não temos informações bíblicas precisas a esse respeito, mas nós temos aqui uma menção a que, através daquela pregação de Paulo lá em Éfeso, pessoas então todas as cidades ali daquela província da Ásia ouviram o Evangelho de Cristo, então conheceram o Senhor Jesus Cristo. Não exclui então a região, a cidade de Esmirna, ok? Então aqui nós temos a comissão. Segunda parte, nós temos aí a apresentação, não é? Como é que Cristo então ele se apresenta para essa igreja? Então aqui ele se apresenta de um modo bem claro e principalmente no que ele quer transmitir para aquela igreja. Ele diz: estas coisas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então aqui nós temos Jesus Cristo se apresentando como o primeiro, o último, aquele que morreu e tornou a viver. Este é o modo como ele se apresenta para a igreja. E lembramos que essas duas afirmações sobre ele, o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, ele já havia se apresentado para João dessa forma no versículo 17. João que estava no capítulo 1, versículo 17. João que estava sofrendo perseguição. João que estava exilado na ilha de Patmos. João que estava ali sem saber o que lhe aguardava no futuro. Ele acaba de ver aquela visão do Cristo glorificado, do Cristo exaltado. E então, quando ele vê aquilo, ele cai aos pés de Cristo, ali aterrorizado, humildemente como morto aos seus pés. E o versículo 17 e 18 diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Então Cristo se apresenta para João, do mesmo jeito que ele vai pegar aquela referência e apresentar-se então assim para a igreja em Esmirna. Primeiro e último, o que isso então significa? Obviamente, em primeiro lugar, a eternidade. Nada existia antes dele e nada existe depois dele. Então ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Ele é a origem do universo, de acordo com João capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito, nele estava a vida, etc. Então, quando nós encontramos que em Cristo tudo surgiu, que a partir de Cristo é que tudo é criado, que Cristo é o Criador de todo o universo,
nós entendemos que ele é também, nesse sentido, o princípio. E o fim também. Afinal, Apocalipse 20, quando o coloca sentado no trono para julgar, diz que quando foi visto o grande trono branco, da presença daquele de quem fugiram, céus e a terra, já não houve mais lugar para eles. Então, ali nós encontramos que some o Senhor Jesus Cristo, diante de Jesus Cristo, os céus, a terra, tudo some. Então, ele é o princípio, ele é o fim, mas no sentido de ser eterno também. E essa expressão nós não temos como negar, ainda que alguns que não querem aceitar a divindade de Cristo queiram negar. Aqui é um título divino, é um título de Yahvé, de Javé, ou como alguns chamam de Jeová no Antigo Testamento. Em Isaías, capítulo 44, versículo 6, nós temos uma afirmação clara e contundente a respeito de como o Senhor, ele se apresenta, de como o Senhor, ele quer ser conhecido, de uma característica que é apenas dele e de mais ninguém. Então, Isaías 44:6, o Senhor diz o seguinte para o povo de Israel, e que muitas pessoas não querem enxergar. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há Deus. Então, o Senhor diz: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Se você encontra com alguém que não crê na divindade de Cristo, os grupos que defendem que Jesus não era divino, não compartilhava da mesma essência do Pai, então pergunte a essa pessoa quem é o primeiro e o último, de acordo com Isaías. Quem é e o que é que Deus diz a respeito disso, que além de mim não há Deus, porque Ele é o único que é o primeiro, Ele é o único que é o último. E aí você pergunta que, como o Apocalipse diz, né? Que morreu e tornou a viver. Então pergunte, quando foi que Jeová esteve morto e tornou a viver? Em que situação isso se deu? Como foi que isso aconteceu? A pessoa não terá explicação, a não ser ter que admitir que está falando de Cristo, que está falando de Jesus Cristo como sendo divino. O Deus para redimir a humanidade, mas que também é aquele que um dia julgará o mundo com justiça. Julgará então segundo o seu próprio caráter, segundo então a sua própria vontade. Quando ele se apresenta como sendo aquele que morreu e esteve morto, e tornou a viver, morreu, esteve morto ali por um tempo e depois ele torna a viver, o Senhor Jesus ele se apresenta como alguém que passou por sofrimento, alguém que experimentou a morte, mas alguém que a morte não lhe deteve. Isso aqui é uma palavra de conforto, primeiramente para João, diante da perseguição que João está sofrendo, diante do martírio que João testemunha de muitos crentes, então, de muitas pessoas, de toda aquela opressão que o Império Romano então tem feito ali. João vê tudo aquilo e Jesus diz: calma, João, sou eu estive a ver. A mesma esperança e conforto dada à igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja em que várias pessoas foram martirizadas, uma igreja em que o seu pastor seria martirizado algum tempo depois. A gente tem então aí o martírio de Policarpo, algo terrível ali. Ele tinha a opção de escolher entre renunciar a Jesus Cristo e aceitar César como seu Deus, como o seu único rei. E Policarpo então não aceitou renunciar a Jesus Cristo e por isso ele foi morto, ele foi martirizado e isso realmente foi doloroso para aquela igreja, mas há uma palavra de alento aqui. Há uma vida além da morte. Eu provei a morte como vocês, mas eu estou vivo. Mas vocês também ressuscitarão como eu ressuscitarei. Mas vocês terão então a eternidade, como eu sou a própria eternidade. Como eu sou o primeiro e último, vocês desfrutarão de uma vida eterna no lar celestial. Então, ao considerarmos isto, ao entendermos
O que Jesus Cristo quer passar para aquela igreja quando ele se identifica como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver, nós temos aqui um ânimo também para a gente. Diante de dificuldades, de perseguição, de dores, de agonia, a morte, ela é praticamente certa para a gente, a menos que nós estejamos vivos, estejamos, quando Cristo voltar, ainda neste corpo. Caso contrário, experimentaremos a morte. Mas, além da morte, depois da morte, nós temos a vida eterna com Cristo. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como pagamento pelos seus pecados têm essa garantia, têm essa vida eterna ao lado do Senhor. Então, comissão para o anjo ou para o pastor, o mensageiro ali da igreja em Esmirna, a apresentação de Cristo, o Deus eterno, o Deus soberano, primeiro e último, mas aquele que esteve morto tornou a viver, o Salvador, o Redentor, aquele que experimentou o que vocês estão experimentando, a perseguição, a tribulação e até a morte, mas aquele que já experimentou algo que vocês ainda vão experimentar, que é a ressurreição corporal, para desfrutarem então de uma vida eterna ao lado do Pai. Agora nós temos a terceira parte da carta, que é então o elogio feito para aquela igreja. O elogio que é feito é: parabéns, vocês suportam o sofrimento por Cristo. Parabéns, vocês não deixam de servir e de defender a fé que tem no Senhor Jesus Cristo, por causa das tribulações, por causa das perseguições, por causa das dificuldades. Este é um elogio que é feito, então, aqui, ao longo do versículo 9. O texto diz, o Senhor Jesus na igreja de Esmirna: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Então ele começa a dizer algumas coisas que ele conhece, ele vai elogiar aquilo que ele conhece. A palavra conhecer aqui, ela diz respeito a você ter uma intimidade. Não é apenas você ter uma vaga informação, saber de longe como é que aquilo é, não é você falar, mas esta palavra que fala de conhecer, fala de ter intimidade, de ter um relacionamento. Cristo disse: olha, eu estou inteirado com o que vocês estão passando. Eu estou próximo do que vocês estão vivenciando. Eu tenho acompanhado tudo isso. Eu sei o que estão passando. Ele conhece três coisas, pelo menos. A primeira, ele conhece a aflição, ou as aflições, que foi traduzida na revista atualizada, que imagino que aqui a maioria de vocês está utilizando, por tribulação. Essa palavra é uma palavra que fala de imprensado, que foi apertado. Seria como ela é usada, por exemplo, para falar de uma uva, quando é colocada lá naquele ali, espremida. Ela é imprensada ali, como os grãos de trigo, para poder ser debulhado ali. Então, aquele imprensado que a igreja passava, Cristo conhecia. Interessante a gente pensar nisso também, pela própria situação de Esmirna, onde imprensados. De um lado, pelos adoradores do imperador, do outro, pelos judeus. Então, eles estão ali no meio, imprensados, sendo perseguidos. Eles não têm para onde fugir. E aquele atrito entre eles estão sendo moídos, eles estão sendo ali torturados, eles estão sendo perseguidos e até martirizados, perdendo a sua vida por defender a sua fé, por testemunhar de Cristo, por manter ali firme a sua convicção de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. As aflições que a gente às vezes pensa que Deus não está vendo o que eu estou passando, Deus não está vendo as injustiças, Deus não está vendo o que os homens estão fazendo, Ele está no tempo certo, Ele agirá. Cristo também conhece a pobreza deles e a riqueza. Aqui, ele diz o seguinte: e a sua pobreza, mas você é rico. Obviamente, o mesmo contraste aqui que é feito, mas de modo inverso, quando é falado da igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia,
Há um contraste claro entre a carta a Esmirna e Laodiceia, né? Pode ser visto, por exemplo, que as duas cartas são incompletas. A carta a Esmirna falta a crítica e a carta a Laodiceia falta elogio. Então já temos um contraste aí. Mas aqui nós temos um contraste maior. É dito que ela é pobre financeiramente, mas que é rica espiritualmente. Enquanto que a Laodiceia, é dito o seguinte daquela igreja: você diz, adquirir riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e que está nu. Então, olha o contraste. Ele diz, eu conheço a sua pobreza. Você pensa que é pobre porque não tem tesouros neste mundo, porque não tem bens nesta vida, mas você é rico espiritualmente falando. Isso é o contrário. Você diz, eu tenho tudo, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Mas aí você não sabe que você é pobre, está nu, não tem roupa. Há um contraste aqui muito... Ok? Tivemos aí um pequeno problema com a internet, mas creio que já regularizou. Pessoal, para confirmarem aí que deu tudo certo. Então, essa igreja, ela tinha essa situação muito difícil. Era passar miséria, fome, pobreza, por conta não da falta de recursos na cidade, mas por conta da grande perseguição que ela sofria pelos demais habitantes da cidade, quer judeus, quer adeptos ao culto a Roma. Então, dos dois lados, eles estão aí sofrendo duras perseguições, grandes dores, o que dificultaria enormemente a sua vida, economicamente falando. E depois, então, Cristo diz que conhece uma outra coisa no meio deles. Cristo diz que conhece aquilo que eles estão experimentando, ele chama de blasfêmia. Essa palavra aqui que foi traduzida por blasfêmia, ela pode sim ser entendida por blasfêmia em alguns contextos, principalmente quando se trata do Senhor, quando está falando de Deus. Mas a palavra blasfêmia, aqui nesse contexto, ela não está tratando especificamente de algo direcionado ao Senhor, mas sim de uma falsa acusação feita contra o povo de Deus, uma falsa acusação feita contra aquela igreja. É disso que está tratando. É desse problema que está sendo então apontado aqui para ser mostrado que Cristo está vendo. Eles estão sendo falsamente acusados, estão sendo presos, estão sendo perseguidos, e como não existem acusações concretas, como não há transgressões legais cometidas por aquela igreja, então os seus perseguidores começam a inventar, começam a mentir, começam a criar outras situações que não existem para tentar incriminar aquela igreja. E isso foi o que acabou acontecendo com Policarpo. Ele tinha que escolher, alguns anos depois, o pastor daquela igreja tinha que escolher entre ou continuar servindo a Jesus Cristo ou ter que abrir mão de tudo aquilo e aceitar César como sendo o seu Deus, como sendo o seu rei. E infelizmente ele acabou morrendo, acabou sendo martirizado. Aquilo ali foi um golpe muito duro naquela igreja que amava o seu pastor, e quero aproveitar e dar os parabéns a todos os pastores aí, obreiros, no dia de hoje, segundo domingo de junho, né, o dia do pastor. Aquele pastor, ele deu a sua vida, ele não saiu, ele não fugiu, ele teve a oportunidade, mas ele ficou ali até o último momento, até perder a sua vida. Ele foi fiel até a morte, ele teve ali um grande exemplo de vida e um grande exemplo também na morte do que é ser um verdadeiro servo do Senhor. Essas blasfêmias ou essas falsas acusações que estão sendo levantadas contra a igreja, elas partem de um grupo específico de pessoas. Se você olhar com atenção, o versículo 9 diz que essa blasfêmia ou essa falsa acusação, ela procede
daqueles que se dizem judeus, mas não são. Vamos entender um pouquinho o que é um judeu. O judeu, então, é aquele cidadão, aquela pessoa que é adepto ao judaísmo, que então compreende ali o povo judeu, o povo de Israel, os que seriam descendentes de Abraão. Porém, vou tentar simplificar a nossa compreensão, dividindo em 3 tipos de judeus, para a gente poder entender melhor. Existe o judeu hebreu, que é aquele que, por natureza, ele vive segundo os costumes tradicionais, os costumes ali de falar a língua hebraica, de se vestir naquele estilo mais tradicional judaico, de ter toda aquela reserva com algumas novidades de outros povos, em ter todo aquele zelo por todos aqueles detalhes da lei. O judeu hebreu, normalmente era descendente de outros judeus hebreus. Nós temos também o judeu helenista. O que era judeu helenista? Era aquele judeu que ele também era judeu, também ele vivenciava o judaísmo, mas ele adotava certas coisas da vida de quem não era judeu, adotava algumas coisas da vida dos gentios. Então ele falava o grego, ele se vestia algumas vezes como outras pessoas que não eram judias. Ele, em algumas situações, comia até alguma coisa que um judeu hebreu não comeria. Ele tinha, era filho de outros judeus helenistas e, por isso, ele então tinha vamos dizer assim, era mais moderado. Era um judeu mais moderno, diferente dos outros que eram mais tradicionais. E nós temos aí o judeu prosélito. Por ser prosélito, não está fazendo um contraste nem do costume que ele vai ter, mas sim da origem dele. O judeu prosélito, diferentemente daquele judeu hebreu, daquele judeu nascido ali do povo, dos descendentes biológicos de Abraão, o judeu prosélito ele vem de outro povo, ou de outra cultura, ou de outra religião, e ele se converte ao judaísmo, ele então se torna um judeu. Então, nós vivenciamos isso aí. E o sinal mais marcante de alguém que era um judeu era a observância da lei de Moisés, era a circuncisão ao 8º dia, ou no caso dos prosélitos, no momento da conversão deles, eles eram circuncidados, onde era feita uma espécie de operação de fimose, era cortado ali o prepúcio do órgão genital masculino. E essa a simbologia toda, para muitos era o que valia, era o que fazia de alguém ser um judeu. E João está dizendo que alguns que se dizem judeus, mas de fato não são judeus. Na verdade, essa informação aqui, ela não é nova, nem no Novo Testamento. Nós podemos lembrar bem que Paulo, ele já nos ensinou isso, ele já nos alertou isso aqui em Romanos 2, convido para abrirem, Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Paulo então já havia dito para aqueles irmãos lá de Roma, ele já os havia anunciado que eles tinham que abrir o olho, porque não era só pensar que era judeu, não era só ter sido circuncidado, que fazia de alguém de fato um judeu. Mas era a coerência com o judaísmo. Romanos 2, 28 e 29, ele diz, olha, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a que é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então não há aqui uma preocupação simplesmente em cumprir regras para quem é o verdadeiro judeu, o verdadeiro povo de Deus. Não é apenas achar que tendo uma vida religiosa está resolvido o problema, mas é ter um relacionamento com Deus, é ter uma vida transformada, é ter um novo coração, é ter então intimidade, ter sido lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que faz de alguém um verdadeiro judeu. E João diz, olha, tem alguns aí que se dizem judeus, mas não são. E estas pessoas que se dizem judeus, mas não são estas pessoas que estão então levantando essas acusações, que estão então colocando vocês aí
em maus lençóis, lhes levando para outro mundo. Eu sei disso, isso não é novidade para mim. Vocês não pensem que está passando alheio aos meus olhos. Lembre-se, Cristo se apresenta como, em Apocalipse geralmente, como o soberano dos reis. E aqui, como aquele que conhece bem direitinho os sofrimentos. Mas vocês estão no caminho certo. Afinal, eu também experimentei a morte, mas ressuscitei. Sigam em frente. Não desanimem diante disso. E ele diz que esses judeus são antes sinagoga de Satanás. A palavra sinagoga, no Novo Testamento inteiro, ela só é usada por Tiago para falar do lugar de reunião dos cristãos. Tirando Tiago, naquela situação específica, quando ele está tratando ali de ricos que chegam para o culto, tirando essa passagem, a palavra sinagoga ela é usada exclusivamente para falar do lugar de reunião do povo de Israel, para estudar o Antigo Testamento, para adorar a Deus, etc. Então, aquele lugar de adoração, aquele lugar de reunião, aquele lugar de estudo, é a palavra sinagoga. A sinagogueia seria o lugar de reunião, sinagoga é o verbo reunir, eu me reúno. Ok? Então, essa é a ideia da palavra. E é um lugar de reunião dos judeus. Os gregos tinham a sua eclesia, a sua assembleia. Os judeus tinham a sua sinagoga, então o seu lugar ali próprio de reunião. Quando a gente entende que ele está dizendo que esse lugar de reunião, essa sinagoga, é um lugar de reunião de Satanás, nós entendemos Satanás como sendo o adversário, é o diabo, é o tentador lá do Éden, é aquele que é acusador, é aquele que se opõe ao povo de Deus. Então não há o que discutir, que o que ele está dizendo é que eles se reúnem simplesmente para maquinar o mal contra o povo de Deus. Que eles se reúnem não para conhecer a Deus, eles se reúnem não para se aproximar de Deus, eles se reúnem não para ter um relacionamento melhor com Deus, mas se reúnem para perseguir o povo de Deus. Como aconteceu com Cristo e como aconteceu com muitos outros. Eles então se reuniam. O lugar de reunião deles era um lugar de Satanás. Por quê? Porque eles estavam ali não para querer agradar a Deus, não para se juntar com outros irmãos, filhos de Deus, mas para se juntar com pessoas que odiavam o povo de Deus. Pessoas então que não tinham bons olhos pelos servos de Cristo, por aqueles por quem Cristo tinha morrido na cruz, e se reuniam para tramar contra essas pessoas. E é isso então que é condenado ali, é isso que é então duramente corrigido naqueles incrédulos que se diziam judeus, mas que não eram. E aí então nós temos um conforto para nós diante de injustiças, diante de perseguições. Cristo sabe o que nós estamos enfrentando. Ele sabe o que nós estamos passando. E passar por isso, aguentar isso, suportar isso, algumas vezes como ovelha muda perante os seus tosqueadores, algumas vezes como alguém que parece que não está vendo as perseguições, as injustiças, os sofrimentos, as tramas injustas, etc. Parece que não está vendo, mas está. Só não está reagindo porque entende que Deus está no controle, que Deus é o soberano, que Deus está agindo e que no tempo de Deus as coisas serão como Ele quer. Assim como Cristo, assim como essa igreja em Esmirna, nós também devemos receber esse elogio quando estamos prontos mesmo caluniados, injustamente acusados, perseguidos, oprimidos, atribulados por causa da justiça de Cristo em nossa vida, nós continuarmos firmes, inabaláveis, servindo com amor e, acima de tudo, com alegria ao Senhor, em meio às tribulações. Isso é digno de elogio. A terceira parte da carta é um elogio e gigantesco diante de tudo aquilo que a igreja estava enfrentando. Ela está ali alegre, firme, servindo ao Senhor. A quarta parte, então, da carta, lembra? Primeiro é a comissão, segundo a apresentação de Cristo, terceiro é o elogio, a quarta é a crítica. E como eu já mencionei anteriormente, essa igreja ela não recebe nenhuma crítica. Só tem duas, só ela e a igreja de Filadélfia, que não recebem críticas. As outras todas têm uma crítica. E aí ela não recebe crítica, a quinta parte seria a correção, consequentemente ela não tem correção.
Se não há nenhum motivo de crítica, se não há nenhuma queixa do Senhor contra a igreja, então, consequentemente, também não há algo a ser ali corrigido, algo para ser, então, modificado na igreja. Não é que a igreja é perfeita, não é disso que está tratando, mas ela estava do modo que era satisfatório para o Senhor, do modo que Deus, então, estava satisfeito com o que a igreja estava vivenciando. E aí, por conta disso, vem então logo depois a exortação para aquela igreja. Versículo 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. A gente pensa que ele vai dizer, bom, o pior já passou, mas é o contrário. Vocês têm aguentado muita coisa, mas eu quero dizer uma coisa, não temam, ainda vem coisa pior. Não temam, a situação ainda vai piorar. A exortação é, não temam, aguente firme, um dia isso passa. Ele diz, não temam o que vocês estão prestes a sofrer. Em breve viria outra provação para aquela igreja, em breve viria algo ainda que eles não tinham experimentado, viria um novo sofrimento, viria um sofrimento pior. Ele diz, olha, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. A ideia aqui é que eles seriam lançados na prisão e teriam que escolher entre continuar defendendo que creem e que aceitam Jesus Cristo como seu soberano Senhor, ou eles iriam renunciar a Jesus Cristo e aceitar o imperador. Eles teriam que escolher uma das duas coisas. Vocês vão ser provados, a fé de vocês vai ser colocada em xeque. Vocês vão ter que tomar uma escolha. E aí vocês vão ter que decidir o que é que vocês querem da vida, o que é que vocês estão então entendendo como sendo a verdade. E aí ele diz, não temam, vai ficar pior. E o diabo, lembra que a palavra diabolos em grego é acusador. É aquele que está apontando, aquele que está ali apresentando acusações no tribunal. E então, como ele acabou de falar de Satanás, aquelas falsas acusações da sinagoga, agora ele vem dizendo que é o diabo, que é quem está por trás de tudo isso. Vai lançar alguns de vocês na prisão. A prisão, diferentemente da palavra prisão hoje, que é onde ficam também já condenados pela justiça, apesar de que nem todos os condenados pela justiça ficam presos, às vezes encontram uma brecha para não pagarem a sua pena, para ficarem em liberdade, enquanto todos os recursos não forem julgados, mas era um lugar onde ficavam apenas aqueles que ainda não tinham sido julgados, que estavam aguardando o seu julgamento. E aí eles ficavam ali aguardando, depois que eles eram julgados, ou eram mortos, ou iam para um outro tipo de lugar. Paulo, quando estava preso, era antes do julgamento, então ele estava aprisionado. Esse tipo de prisão não eram para prisioneiros condenados pela justiça, para alguém que realmente já foi encontrado crime digno de punição, mas para alguém que ainda está esperando o julgamento, alguém que ainda está esperando que as suas acusações sejam colocadas e ele vai estar ali apresentando sua defesa e talvez sendo absolvido ou sendo condenado. Eles seriam presos, seriam acusados, teriam que escolher entre a vida e a morte, teriam que escolher entre continuar crendo em Cristo ou abandonar a sua fé. E é por isso que o versículo diz, essa tribulação ela vai durar 10 dias. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Por que 10 dias? A palavra 10 aqui, ela não tem um símbolo específico, mas também não são 10 dias literais. A ideia é por pouco tempo. É por pouco tempo, vai passar. Isso não vai durar a eternidade, isso não vai durar para sempre. É só um período de alguns dias, é só um período de alguns meses, é só um período de algum tempo. E logo, logo, isso passa. Logo, logo, essa perseguição ela vai ficar para trás. 10 dias e vocês então não terão mais que sofrer perseguição, não terão mais que enfrentar prisão, não terão mais que se defender diante de falsas acusações. 10 dias e tudo isso passará, ou seja, pouco tempo, brevemente. Tem um limite, tem um tempo marcado. Tudo está dentro do relógio, tudo está dentro do cronômetro do Senhor. Tudo passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sofrimento, dores, dificuldades, medo, ansiedade, culpa,
tantas coisas que nós enfrentamos. Tudo passa. Um dia, isso será apenas lembrança. Um dia nós teremos passado por tudo isso. E o que vai ficar é a lembrança de como nós conseguimos sair disso. Como vitoriosos ou como derrotados. Como alguém que conseguiu sobreviver ou como alguém que entregou os pontos. Como alguém que renunciou à sua fé e à sua convicção e começou a defender coisas que antes não acreditava simplesmente para se justificar, ou como alguém que humildemente reconhece os seus pecados, seus erros e humildemente se prostra ao Senhor clamando por misericórdia. Tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Em último lugar, nós temos então a promessa feita então para essa igreja. Qual é a promessa que é feita aqui? Qual é a promessa que é apresentada? Ser fiel até a morte, final do versículo 10, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui não é uma barganha com Deus. Não é que Deus está dizendo, olha, se você morrer defendendo o que você crê, então eu vou lhe dar uma coroa da vida. Aqui não é algo condicional. Não está dizendo, se você for fiel e morrer por causa disso, então eu vou lhe dar. Ele está dando uma palavra de esperança. Ele está dando uma lembrança. Lembre-se, tem algo maior além da morte. Lembre-se, sofra, morra, mas você tem a coroa da vida garantida. Essa palavra coroa, ela fala de atletas, não fala da realeza, mas ela fala de atletas que concorriam aqueles jogos atléticos nos estádios, e aquele que ganhava, aquele que vencia, ele recebia uma coroa de louro, colocava na cabeça e era então um troféu, era o campeão, recebia diretamente do imperador. E aí quando a gente encontra sendo dito que o vencedor ganha isso, aquele que passar por isso, aquele outro ganha essa coroa, ou seja, tem uma recompensa muito maior garantida. E quando se fala de coroa recebida do imperador, tratando para a igreja de Esmirna, que tinha um culto ao imperador, imagine como a coroa que o imperador entregava naquela cidade tinha um preço, um valor diferente até das outras cidades. Quando alguém recebia do próprio imperador, quem eles cultuavam como sendo divino. Ele diz, lembre-se, você pode escolher de que Deus você quer receber a sua coroa, de que rei você quer receber o seu louvor. É de um homem ou é do próprio Deus? A coroa da vida, ela é dada pelo próprio Deus para o seu povo, para os seus servos, para o seu filho. Obviamente não é exclusivo para a igreja em Esmirna, mas para todos aqueles que têm Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e que defendem a sua fé, que creem nisso. O ser fiel até a morte, ou seja, não negue a sua fé, não abandone a sua convicção, não troque Jesus Cristo por qualquer outro Deus, por qualquer outro rei. E a segunda promessa, versículo 11, ele relembra que essa mensagem é dirigida para as igrejas, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele emenda, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, a promessa feita aqui é que eles não enfrentariam a segunda morte, o vencedor. Nós já vimos na primeira epístola de João, capítulo 4, que quem crê em Jesus Cristo, aquele que tem um filho, é vencedor. Não está falando aqui de uma competição, está falando de uma vitória garantida porque Cristo venceu a morte, porque Cristo venceu tudo na cruz. E através da vitória de Cristo, nós também somos vitoriosos. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse, quando ele diz ao vencedor. Então, nós somos vencedores, porque estamos no time dos vencedores. Porque estamos, então, do lado certo nesse campeonato aqui. E esse vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A segunda morte está falando da condenação eterna. Lembre-se, ele está tratando de um contexto em que pessoas iriam ser martirizadas, mortas em Esmirna por causa do Evangelho. Ele diz, você pode morrer a morte daqui, essa primeira morte. A segunda morte, não. Se você tiver Jesus como seu Senhor, se você estiver do lado vencedor, essa segunda morte você não enfrentará. Essa expressão segunda morte, ela está ligada à condenação eterna no livro de Apocalipse inteiro. O final do livro deixa isso aí bem
evidente para a gente. Por exemplo, Apocalipse 20, versículo 6, diz assim: felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ainda no versículo 20, versículo 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então aqui nós temos: não experimentar a segunda morte é não ser lançado no lago de fogo, é não ter a condenação eterna. E ainda, capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, assassinos, etc. Ele vai dizer incrédulos, depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Ou seja, todo pecador, ele reúne todo tipo de pecado. Seja mentira, imoralidade sexual, idolatria, incredulidade, depravação, assassinato, feitiçaria, qualquer tipo de pecado que você cometa, você já é digno da segunda morte, que é a condenação eterna. Nós somos salvos não é pelas nossas obras, é porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar. E então, nós, por sermos vencedores com Cristo, não experimentamos a segunda morte. E lembrem-se que o próprio Senhor Jesus, ele nos anunciou isso, nos alertou com relação a isso. Eu queria finalizar com Mateus capítulo 10, versículo 28, onde Cristo então já nos alertou que nós não devemos temer aquilo que vamos sofrer, temer as perseguições que virão, temer morrer por causa dele. Ele diz assim, Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então ele fala das duas mortes. A primeira morte, qualquer um pode nos matar, se Deus permitir. Mas a segunda morte, que é a morte eterna, é uma morte do corpo e da alma. Dessa a gente deve ter medo. Dessa a gente deve fugir. Essa a gente deve cuidar. Se muitos estão com medo de um vírus, imagine o medo que se deve ter de um vírus maior que causa uma morte eterna. A segunda morte é a condenação eterna. A minha pergunta para você que está nos acompanhando é: você já tem a garantia de que não vai experimentar a segunda morte? Você está consciente de que apenas a primeira morte nós enfrentaremos, mas a segunda não, porque Cristo já nos deu a vida eterna. Que o Senhor abençoe a cada um.